chicos e chicas, bem-vindos à classe de espanhol de hoje. Professora Leda Jane aqui na área do hashtag Fica em Casa Aprendendo. Exatamente aqui na TV Educação, canal 10.2, todos os dias tem muito conhecimento para você. E a aula de espanhol é dia de sexta-feira, não percam, tá certo? Outra coisa, vocês podem rever as nossas aulas lá na plataforma Gonçalves Dias no YouTube. Pode também acompanhar essas aulas em audioaulas na Rádio Timbira, no programa hashtag Fica em Casa Aprendendo todos os dias, das 16 às 17. E no Spotify, tá lá disponível nossos podcasts, tá? Não tem desculpa, gente. Reveja as aulas, assista na TV, reveja na plataforma, corre lá na rádio, escuta a audioaula, vai no podcast. Como que não aprende assim? Ainda mais as portas do Enem. Pois é, não pode deixar de aproveitar o conhecimento que é dado para vocês com muito prazer. A gente faz esse trabalho com muito prazer para vocês, tá certo? E corre lá no nosso Instagram, @plataforma Gonçalves Dias. Lá tem muita dica boa e agora nesse período de Enem, então vai estar lotado de dica. Falando em Enem, nós estamos com uma revisão do pré-vestibular Gonçalves Dias para vocês reverem os conteúdos do Enem, tá certo? Então, não fique de fora. Acompanhe e vem com a gente hoje para a aula de espanhol, que nós vamos falar sobre pronomes indefinidos, tá certo? Então, los pronombres indefinidos, pronomes indefinidos variáveis, indefinidos invariáveis, e vamos ver se dá tempo de alguns exercícios, tá? Os pronomes indefinidos em espanhol, refere-se à terceira pessoa do discurso de certo grau de indeterminação e imprecisão. Trazem em si uma noção quantitativa, mesmo que indeterminada, tanto das pessoas quanto dos objetos. Em espanhol, a maioria desses pronomes pode assumir também as funções de adjetivos e de advérbios. Então, os pronombres indefinidos dividem-se em duas categorias: variáveis, que sofrem flexão de gênero e número, e invariáveis, que não sofrem nenhum tipo de flexão. Vamos aqui com esta tabelinha aqui de pronomes indefinidos. Anotem aí no caderno de vocês, façam essa tabelinha. Então, no singular, no masculino, quais são os meus pronombres indefinidos? Uno, algum, alguno, ningún, ninguno, poco, escaso, mucho, demasiado, todo. Esses são os meus pronombres indefinidos no singular masculino. Vamos ver agora no singular feminino, né? Feminino. Una, alguna, ninguna, poca, escassa, mucha, demasiada e toda. Tem alguma diferença além do acréscimo da letra A, que faz o meu pronome feminino? Não, então não tem dúvidas nenhuma. Eu tenho neutro, tá? Eu tenho o pronome definido no singular neutro. Então, como é que vai ficar? Uno, algo, nada, pouco, escasso, mucho, demasiado e todo. Aqui o que mudou foi apenas o nada, ningún e ninguna e nada, tá? Então, como é que eu vou saber que eu tenho que utilizar ele no masculino, no feminino ou no neutro? Mais na frente nós vamos descobrir por quê, tá? Então, no plural, como é que ficaria? Masculino, unos, feminino, unas. Algunos, algunas, ningunos, nigunas. Pocos, pocas, escassos, escassas. Muchos, muchas, demasiados, demasiadas e todo, todos, todas. Pronombres indefinidos variáveis, tá? Então, alguno, ou alguna, algunos, algunas, ninguno, ninguna ou ningunos e ningunas. Então, os pronombres indefinidos variáveis, alguno, ninguno, sofrem apócope, tá? O que é essa apócope? É a supressão de um ou mais fonemas no final de uma palavra.
quando eles estão diante de quê? De um substantivo masculino singular. Prestem bastante atenção. Supressão de um ou mais fonema no final de uma palavra, quando estão diante de um substantivo masculino singular. Então, ele fica, ao invés de alguno, ele fica algum, ao invés de ninguno, ele fica ningum, quando ele está à frente, diante, tá? De um substantivo masculino singular, como aqui a gente vai mostrar no exemplo. Então, não é conseguido comprar-lhe nenhum regalo. Regalo é um substantivo masculino. Então, eu não vou utilizar ninguno, eu vou utilizar ningum. Há o apócope, tá? Há a supressão do fonema O. Tá? Então, regalo é presente, presente substantivo masculino. Então, não consegui comprar-lhe nenhum presente. Outro exemplo. Me deixaram algum mensagem? Me deixaram algum mensagem? Deixaram-me alguma mensagem? Mensagem, tá? Também é um substantivo espanhol masculino. Então, eu tenho aqui a supressão do fonema A, algum mensagem. Demasiado e demasiada significa em excesso, algo em demasiado, tá? Algo em excesso. E é diferente de mucho. Mucho, que é grande quantidade, certo? É uma palavra muito usual no espanhol, que em diversas ocasiões é traduzida por muito ou muitas. Lembra que eu sempre falo para vocês que as traduções de textos, palavras e frases em qualquer idioma, ela não pode ser feita literalmente ao pé da letra. Ela tem que ter uma contextualização. Porque às vezes você traduzindo ao pé da letra, aquilo não vai fazer sentido quando você concluir a tua tradução. Então você tem que contextualizar, pegar a ideia principal do texto e sair contextualizando. Tá? Então, por isso, muitas vezes, né, em algumas ocasiões, demasiado tem a tradução de muito ou muitas. Neste mundo, há pouca comida e demasiadas bocas para que alimentar, tá? Então, neste mundo, há pouca comida e demasiadas bocas que alimentar. Neste mundo, há pouca comida e muitas bocas para alimentar, tá? Le puso demasiada sal a la comida. Le puso demasiada sal a la comida. Então, pôs sal em excesso, pôs sal demais na comida. Aqui eu tenho dois exemplos, tá? Com duas traduções distintas, certo? Uma traduzindo como muitos, dependendo da ocasião. Aqui no caso eu tenho muita... A tradução de muitas bocas fica mais adequada do que de mais bocas, nem combina para a gente ouvir, tá? E eu tenho outro exemplo onde ele me coloca aqui em excesso. Então, pôs sal muito na comida? Não, pôs sal em excesso, pôs sal demais. Uno, una. Quando ele é empregado genericamente para referir-se a qualquer indivíduo, expressando vivências, sentimentos e emoções que seriam estendíveis a qualquer outra pessoa, as melhores traduções em língua portuguesa seriam agente, tá? Usado de maneira genérica, ou alguém. Como é que seria esse exemplo? Uno nunca sabe que surpresas lhe reserva el futuro. A gente, tá? Nunca sabe que surpresas o futuro nos reserva. Então, uno nunca sabe que surpresas lhe reservam el futuro. Nesse caso aqui, genericamente, a minha tradução pode ser agente, tá? Busco a uno que sepa matemáticas financeiras, tá? Busco a uno que sepa matemáticas financeiras. Busco alguém que saiba matemática financeira. E aí, galera da plataforma, Gonçalves Dias, quem é um professor que vai se habilitar? Então, alguém aqui está procurando alguém que saiba matemática financeira, tá? Então, busco a uno, busco a alguém. Então, genericamente falando, eu posso traduzir dessa forma. Observação.
Sua interpretação genérica requer que esse pronome indefinido esteja acompanhado de um tempo verbal imperfectivo. Lembra nossas aulas de verbo que a gente tem batido bastante, né? Tem feito bastante. Então, reforcem, porque o verbo ele não se aplica só à conjugação verbal separada ou só ao texto. Ele vai precisar, a gente precisa conhecer para saber como trabalhar a questão do pronome aqui indefinido, tá? Cuja ação ainda não foi concluída ou está em curso com o presente do indicativo come, o gerúndio está comendo ou o pretérito imperfeito do indicativo que estava comendo. Então, o que vem ser esse tempo verbal imperfectivo? É uma ação que ainda não foi concluída ou que está em curso. Por exemplo, no presente do indicativo, come, o gerúndio ele está comendo ou o pretérito imperfeito estava comendo, tá? Exemplo. En aquellos tiempos, una salía a bailar a la hora que quisiera. Naqueles tempos, a gente saía para dançar a hora que quisesse, tá? Então, en aquellos tiempos, una salía a bailar a la hora que quisiera. Então, os verbos que eu tenho aí, quisiera, salia, todos eles estão no tempo verbal imperfectivo, tá certo? Qualquiera, qualesquiera, tá? Então, eu tenho agora para vocês um outro pronome com uma outra característica. Então, diante de substantivo masculino ou feminino, ele vai sofrer apócope. O que é apócope, que a gente já viu lá, é a supressão de um fonema, tá? E transforma-se em qualquer. Observa que é qualquera ou qualesquiera. Então, ele vai tirar o fonema. Qual é o fonema que está saindo? O fonema A. Então, esse aqui, gente, tanto faz aquele outro que nós vimos, era só antes de substantivo masculino. Esse aqui é diante de substantivo tanto masculino quanto feminino. Fiquem bem atentos a esses pequenos detalhes, tá? Então, qualquer pessoa pode matricular-se no curso. Qualquer persona puede matricular-se en el curso, tá? Então, pessoa aqui, tanto ela pode ser uma pessoa masculina como uma pessoa feminina. De qualquer forma, eu vou ter que praticar o apócope, eu vou ter que suprimir, tá? Tirar um fonema. No caso, o fonema A. Qualquer também pode ser usado de forma pejorativa, tá? Para referir-se a alguém de pouca importância ou, se se trata de uma mulher, como ofensa relacionada à sua conduta moral ou sexual, segundo o dicionário da Real Academia Espanhola, tá? Então, esse aqui é um termo que pode ser usado de forma pejorativa, principalmente, tá, em relação à mulher, como uma forma de ofendê-la, tanto pela sua posição moral ou sexual. Bastante. Pode significar suficiente ou no pouco, tá? Então, tardou bastante a chegar, demorou bastante para chegar. Já tenho bastantes problemas para resolver. Já tenho problemas suficientes para resolver. Posso traduzir de outra forma, professora? Já tenho problemas o bastante, né, para resolver? Posso. Tudo vai depender de quê? Do meu contexto. Quem queira, quienes quiera. É equivalente a quem quer que ou seja quem for, tá? Então, a forma plural quienes quiera é mais usada em contextos literários, é mais usada em textos literários, tá, gente? Sabré quién se rompió mi vaso, quien quiera que sea. Então, saberei quem quebrou meu copo, seja quem for. Olha aqui, lembra que eu falo sempre para vocês de falsos cognatos? Lembra do vaso? Para nós aqui, o vaso é aquele recipiente que você coloca a planta, tá? Na Espanha, vaso é um copo, esse copo que a gente usa para beber água, suco, etc. Todo é um outro pronome, tá? Que pode ser traduzido em português por todo, todas.
quando sofre flexão ou tudo em sua forma neutra, tá? Então, todas mis amigas estavam em la fiesta. Todas minhas amigas estavam em la fiesta. Todas as minhas amigas estavam na festa. Esse aqui é o pronome mais fácil, ele não tem muitas artimanhas para você utilizar. De fácil tradução, de fácil colocação, não sofre apócope, tá? E ele não tem formas específicas para se colocar, desde que o substantivo seja masculino ou singular. Tanto faz, ele é de fácil utilização. Nadie ou nada, tá? Nadie ou nada. Nadie é diferente de nada, tá? O primeiro significa ninguém, nadie, tá? E o segundo, nada. Não há nadie em casa, ou seja, não tem ninguém em casa, não há ninguém em casa. Nada é para sempre, então nada é para sempre. Nadie, ninguém. Nada, nada. Não esqueçam. Cada é um outro pronome definido, já eu estou aqui falando dos invariáveis, tá, gente? É considerado pronome indefinido quando está depois de um numeral cardinal ou da preposição de. Presta bem atenção nessa informação, tá? Cada só é considerado pronome indefinido quando ele está o quê? Depois de um numeral ou depois da preposição de. Aí eu tenho aqui o exemplo. Estos son los dulces que quiero. Cómprame uno de cada. Uno de cada. Então, eu tenho aqui preposição de, tá? Preposição de, depois eu utilizo cada. Então, esse cada bem aqui é um pronome indefinido. Estes são os doces que quero, compre um de cada para mim, tá? Vamos agora fazer um breve exercício, tá certo? Então, eu vou dar o tempinho rapidinho, como eu sempre dou para vocês, só pensarem em colocar lá e marcar para a gente ver se está certo. Então, questão 1. Completa la siguiente oración con los indefinidos correctos. Completa la siguiente oración con los indefinidos correctos. Tá? É um diálogo. ¿Hay aquí que pueda ayudarme? ¿Hay aquí que pueda ayudarme? Lo siento, ahora no hay. Si quiere, espera hasta que llegue. Se quiere, espere hasta que ele llegue, tá? Empleado, ainda ficou aqui faltando. Então, se quiere, espere hasta que llegue alguma coisa, empleado. As alternativas, então, eu tenho aqui, alguém, nenhum, alguno, alguno, alguém, alguno. Na alternativa C, eu tenho nadie, alguém, algum. Algum, nadie, algum. E na última alternativa, eu tenho alguém, nadie e algum. Então, qual dessas alternativas vocês acham que vai se encaixar nesse diálogo? Vamos por alternativa. Alternativa A. Hay alguém aqui que pueda ajudar-me? Quer dizer, tem alguém aqui que pode me ajudar? Mas aí eu estou me referindo aqui. Alguém, alguno, nadie, algum e alguém. Eu quero saber qual é a forma correta, tá? Que eu vou utilizar lá. Na segunda, lo siento, ahora no hay ningún. Si quiere, espere hasta que llegue alguno empleado. E aí? Eu só dei o exemplo da letra A. Vamos ver qual é a colocação correta, tá? Então, aqui. A alternativa correta, a alternativa é, vamos completar. Hay alguém aqui que pueda ayudar-me? Há alguém aqui que pode me ajudar? Lo siento, ahora no hay nadie. Lembra que eu falei que nadie significa ninguém? Pois é. Se quer, espere hasta que llegue algum empleado. Empleado é um substantivo masculino. Então, algum
alternativa A e a alternativa B, eu já eliminava porque alguno termina com O, tá? E eu faço o apócope, tá certo? Então, tem mais uma atividade lá. Eu espero vocês na próxima aula. Treinem. Hasta luego.